Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu estou bem e feliz por mais uma vez estarmos juntos para aprendermos um pouquinho mais sobre a palavra de Deus ou sermos lembrados sobre o que a palavra de Deus nos ensina, né? Porque se há um dos maiores problemas ou um dos maiores causadores de problema na vida do ser humano, na nossa vida, é o esquecimento da palavra de Deus. E então eu quero convidar você a fazermos um estudo aqui a partir do livro de Marcos, no capítulo de número 4, mais conhecido como a parábola do semeador, né? Jesus propõe uma parábola ali. Logo no verso 3, Jesus vai dizer assim: ouve, eis que saiu o semeador a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E assim como eu e você, muitas vezes não conseguimos compreender direito o que a palavra de Deus está querendo nos transmitir, ali Jesus, no verso 9, vai dizer: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E muita gente ouviu aquela mensagem, assim como eu e você estamos ouvindo hoje, mas é fato que muitos não a entenderam. O verso 10 comprova isso, porque quando diz assim, quando eles ficaram só com Jesus, né, eles interrogaram e perguntaram a Jesus a respeito do que eram aquelas parábolas, na qual estava inclusa a parábola do semeador. E então Jesus, a partir do verso 10 até o verso de número 20, ou do 14 até o verso 20, ele vai começar a explicar esta parábola, o que significa esta parábola. Porque quando nós ouvimos uma parábola, ou vemos as parábolas nos evangelhos, precisamos compreender o seguinte: que parábola não é para que fique claro. Parábola é exatamente para que aqueles que ouviam não entendessem claramente o que estava sendo dito, né? Já ouvi pessoas, pregadores, dizendo que Jesus falava em parábolas que era para deixar muito claro para quem ouvia. Não é exatamente isso, não. Jesus está dizendo no verso de número 11 que a vós, outros, vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábola. Por quê? No verso 12 ele diz: para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham converter-se e haja perdão para eles. A ideia é que a parábola não é para elucidar, a parábola é para que apenas alguns conheçam e entendam o que ela diz. Então, é por isso que Jesus vai explicar aqueles que estavam com ele, ou seja, os 12 e mais alguns que estavam com Jesus. E ele começa fazendo a explicação sobre o semeador semeia a palavra, no verso de número 14, né? E é de fato aqui uma das passagens chave para o entendimento desta história ilustrativa, desta parábola, né? Essa parábola, ela fica a nossa atenção, ou fixa a nossa atenção, em dois objetos: no semeador e na semente. Pelo menos logo de cara está aqui: o semeador semeia a palavra. Então, há um semeador e há também uma semente que é semeada. Mas esta parábola, ela não identifica exatamente quem é o semeador. E então é por isso que nós precisamos olhar de forma mais profunda nesta parábola. Mas se nós seguirmos para a parábola do joio, nós somos informados que o semeador ali é o Filho do Homem. Mateus capítulo 13, verso de número 37. Então, assim, é o próprio Jesus Cristo que é o semeador. Mateus capítulo 16, os versos de 13 a 15, também vai transmitir isso. Portanto, quanto ao semeador aqui de Marcos, no capítulo 4, dos versos 13 a 20, nós devemos dizer que, embora não esteja isso explícito aqui na parábola, nós não temos nenhuma razão para negar que se trate também de Jesus Cristo. Não temos como negar isso, porque a realidade é que se trata de Jesus Cristo. Mas também nós precisamos pensar aqui que, se fizéssemos uma
prolongação sobre a figura, né, do semeador, nós precisaríamos também incluir, e poderíamos incluir, que semeadores são também os pastores, são os missionários, são os evangelistas da atualidade, né? Porque eles transmitem a palavra de Deus. É lógico que pode ser incluído como semeador aquele que transmite a verdadeira mensagem do evangelho. Porque há muita gente se proclamando semeador da palavra de Deus, mas nunca semeiam a palavra de Deus de maneira correta, porque eles não têm e não entendem a palavra de Deus como deve ser compreendida. É por isso que Jesus está explicando aqui essa parábola, né? A outra questão que nós podemos observar aqui dentro desse texto é que Jesus está falando sobre o semeador, está falando sobre a semente, né? Mas se tem um semeador, tem uma semente, é necessário ter também o solo. Então pode ser incluído nesta parábola o solo sobre o qual vai cair a semente que está sendo semeada pelo semeador. E aqui nós podemos inferir que este solo é o coração do homem. É o meu coração, é o seu coração. Ou se preferirmos, podemos dizer que o solo é o próprio homem, é a própria pessoa, né? Nós não podemos e nem dá para duvidar disso, né? Porque lá em Mateus, o capítulo 13, o verso 19, a parte A, ele vai dizer assim: o que lhes foi semeado no coração. E isso também mostra que nós podemos aqui inferir que se aplica também ao que Marcos está dizendo aqui, a partir do verso de número 15 aqui, né? Outra coisa que nós precisamos observar é que dentro desta parábola, a partir do verso 15 aqui, nós temos a descrição de corações ou pessoas, que são pessoas insensíveis, são pessoas impulsivas, são pessoas preocupadas com o tipo de trabalho, esses são os solos, né? E são pessoas sensíveis e preparados para ouvir a palavra de Deus. Então, quando pensamos no solo como sendo o coração humano, podemos pensar como sendo pessoa, né? E aí, o que nós temos desta parábola é o resultado desta parábola, desta primeira parte, é onde Jesus nos elucida sobre quem é o semeador, sobre a semente e sobre o solo que cai. Então, em resumo, o verso 14, ele fala que o semeador é Jesus. De fato, a semente é a palavra de Deus, é o evangelho que está sendo transmitido, mas que também o semeador pode ser todo aquele que transmite o verdadeiro evangelho, seja em qualquer tempo que for. Mas também, dentro deste texto, nós podemos compreender que há também o solo sobre o qual vai cair a semente que o semeador está lançando. Esta é a minha esperança de que eu ajude você em algum ponto em entender a palavra de Deus de maneira mais clara. Espero você em nosso próximo encontro, desejando que você tenha um excelente dia na presença do Senhor Jesus Cristo. E nós continuaremos aprendendo um pouco mais sobre a parábola do semeador em nossa próxima devocional. Um abraço e até lá!